Mateus capítulo 13, nós vamos ler do versículo de 1 a 9, depois do versículo 18 ao 23. Peço você que faça o máximo possível para prestar atenção, não perder o ensino da palavra de Deus, né? Então, Mateus 13, de 1 a 9, diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Grandes multidões, vou ler novamente o 2, grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falava por parábolas, por histórias, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 60, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora, no versículo de número 18. Atendei vós a parábola do semeador. A todos que ouvem a parábola do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo anjo de pouca duração. E ele, chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Amém. Feche seus olhos mais uma vez, peça a Deus que fale ao seu coração através da mensagem da palavra de Deus. Deus amado, Deus querido, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos estar aqui para ouvirmos a Tua palavra, sermos ensinados por Ti, sermos alimentados espiritualmente, sermos fortalecidos na nossa fé, e assim, ó Deus, que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, faça, ó Deus, que cada coração aqui seja uma boa terra. Aonde quer que essa mensagem chegue, ó Pai, que o Senhor venha fazer a obra em cada coração, para a honra e glória do Teu nome, ó Deus, nos convertendo, nos santificando, é o que te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Quem estava na pamonhada aqui de quarta-feira, levanta a mão, deixa eu ver. Oh, maravilha. Foi bênção? Foi gostoso as pamonhas? Rapaz, mas que maravilha, né? E foi uma surpresa porque a gente não imaginava que ia fazer no meio da semana, mas teve que fazer, senão o milho não ia esperar, né? E é bom essa união, essa cooperação e a colheita, né? Colher, é muito bom colher, é ou não é? Principalmente quem trabalha na roça, né? Quando chega o dia da colheita, é uma coisa boa, né? Mas para colher tem que semear, amém? Assim também, não só quem trabalha, mas todos nós, né, que temos um quintalzinho, gostamos de semear, você gosta de colher, você gosta de ver o fruto da sua semeadura. E quando nós lemos esse texto aqui, que fala do semeador, né, que saiu para semear, a gente vê que nós temos aqui pelo menos 4 tipos de coração. 4 tipos de coração. Qual que é o seu coração? Qual que é o seu coração parece com qual tipo de terreno aqui? É provável que nós temos aqui, agora mesmo, nesse exato momento, esses 4 tipos de coração aqui agora. Quais são esses 4 tipos de coração? Primeiro, o coração onde a semente cai na beira do caminho. Esse é um tipo de coração.
O outro tipo de coração é o coração rochoso, aonde a semente caiu entre as pedras. O outro tipo de coração é o coração espinhoso, é o coração onde que a semente caiu no meio dos espinhos e os espinhos cresceram e sufocaram a semente. E o outro tipo de coração é a boa terra. Eu espero que o seu coração seja uma boa terra, amém? E quando o Senhor Jesus, ele fala essa parábola, ele gostava de usar essas histórias, essas parábolas, né? Para descrever uma realidade, contando então, fazendo várias histórias. Nós temos aqui pelo menos 7 parábolas no capítulo 13 de Mateus, onde fala Jesus mostrando as realidades do reino dos céus. O reino de Deus é assim, e aí ele vai e conta uma parábola. O reino de Deus é assim, ele vai então conta aquela história, né? Usando essas parábolas. E aqui na parábola do semeador, o próprio Senhor Jesus Cristo é o semeador e os seus mensageiros são os semeadores, né? E a palavra é a semente e o terreno são os corações das pessoas. Como você pode observar aqui, quando ele fala, explicando a parábola, né? Quando diz aqui no versículo 19, verso 18 e 19, atendei vós a parábola do semeador, a todos que ouvem a palavra do reino, a todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vê o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. No coração. Então, o coração, o terreno é o coração. Veja se esse é o seu coração. Veja qual que é o seu coração. Nós vamos então ver o primeiro tipo de coração aqui. Versículo 3, acompanhe comigo, versículo 3 e 4, que é o coração da beira do caminho. E muitas coisas lhe falou por parábola, dizia, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comer. E agora no versículo 18 e 19, Jesus então explica o que é esse coração da beira do caminho. Atendei vós a parábola do semeador. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, olha aí, para aquecer o seu coração, ouve a palavra e não a compreende, vem o maligno, vem o diabo e arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Ouve a palavra e não compreende. Não compreender não está falando de simplesmente alguma coisa intelectual, mas é aquele tipo de pessoa que ouve, mas entra no ouvido e sai no outro. Já viu? Já viu uma pessoa assim? Que entra no ouvido e sai no outro, tanto fez, tanto faz, não guarda aquela palavra no coração. E vê o maligno, então arrebata o que foi semeado. Isso é assustador, é ou não é? Assustador um negócio desse. Você já imaginou? Pessoas aqui agora, e também que ouvirão essa mensagem, mas que essa mensagem não fará diferença nenhuma na vida delas. Quantas vezes eu fico imaginando, irmãos, quantas vezes as pessoas têm ouvido mensagens, e mensagens tão abençoadoras de Deus para a nossa vida, mas parece que elas não estão entendendo nada, não adiantou nada aquilo que foi semeado, né? É assustador, queridos, porque imagine você, pessoas agora ouvindo a palavra, mas não fazendo diferença nenhuma, é como se ela não tivesse ouvindo nada. Isso é terrível, isso é triste. Espero que esse não seja o seu coração, porque quem ouve a palavra e não compreende, não presta atenção, não guarda no seu coração a palavra, não há nenhuma mudança na sua vida. Nenhuma mudança. Não mudou nada, né? Não muda nada. E quantas pessoas estão assim na igreja? Quantas pessoas? Quantas pessoas estão ouvindo assim as mensagens? Agora mesmo, será que você está me ouvindo? Ou será que está entrando no ouvido e saindo no outro? Esse é um tipo de coração. Será que esse é o seu coração? Multidões, irmãos, ouviram o Senhor Jesus, o maior pregador de todos os tempos, o Senhor Jesus Cristo. Multidões ouviram, mas muitos desses, inclusive religiosos, boa parte deles,
suas vidas continuaram a mesma coisa, não mudou nada. Semeado à beira do caminho, ouviu a palavra, não compreende, o diabo arrebata o que foi semeado e aquele coração fica infrutífero, né? Então eu te pergunto mais uma vez, será que é esse o seu coração? Olhe para você mesmo e pergunte isso. E peça a Deus, tem misericórdia, que o meu coração não seja esse. Então, o segundo tipo de coração é o coração onde cai nas pedras a semente. Versículo 5 fala, outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou e porque não tinha raiz, secou-se. Agora, Jesus dá para nós a interpretação dessa parábola, versículo 20 e 21. O que é esse coração rochoso, né? De pedras? Versículo 20 e 21 fala assim, o que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Olha aí. Versículo 21. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. E nem chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que o Senhor Jesus está nos dizendo aqui? São aquelas pessoas que querem a bênção de Deus, mas não querem sofrer por Cristo. O Evangelho é maravilhoso, porque quantas coisas boas as pessoas ouvem, não é verdade? Quantas coisas boas nós ouvimos através do Evangelho que traz alegria. O filho diz aqui o texto que eles ficaram alegres. Olha, fala de curas, fala de milagres, fala de salvação, fala de vida eterna, fala de perdão dos pecados, fala da solução de problemas, bênção na família, bênção no trabalho, bênçãos materiais, bênçãos espirituais. É bom, é gostoso ouvir isso. Mas só fica, essas pessoas do coração rochoso só fica com essa parte, elas não querem, diz aqui o texto que quando chega perseguição, angústia por causa da palavra, elas logo se escandalizam. Não, mas isso aí eu não quero não. Sofrimento, sofrer por causa do Evangelho, por causa de Cristo, não, isso eu não quero. Eu só quero a bênção. Só quero a bênção. Será que é assim o seu coração? Será que você está só buscando a bênção, você só quer a bênção de Deus, mas não está disposto a sofrer para seguir a Jesus? O coração dessas pessoas não aceita Mateus 16, versículo 24, quando Jesus fala assim, aquele que quer ser meu discípulo, a si mesmo se negue. Ou seja, negue sua própria vontade para fazer a vontade do seu Senhor. Renúncia. A si mesmo se negue, tome a sua cruz. Tomar a cruz? Não, isso aí eu não quero. O que é tomar a cruz? É estar pronto a viver e a sofrer e a morrer por Jesus. Jesus diz, esse é o verdadeiro discípulo. Mas o coração, que a semente cai lá no meio das pedras, até ouve com alegria, gosta da palavra, mas quando chega então a perseguição, a angústia por causa da palavra, logo se escandaliza, não aceita, não quer, né? Negar a si mesmo e tomar a sua cruz, né? Observe, eu vou ler aqui o texto, isso acontecendo com o próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele prega a palavra, aqui em João capítulo 6, versículo 60, diz assim, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os, isso vos escandaliza? A minha palavra está escandalizando vocês? E Jesus continua, à vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis vós também retirar-vos? Respondeu Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna.
e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Então observe que nesse momento aqui, pessoas deixaram, não quiseram mais seguir ao Senhor Jesus Cristo, quando ouviram essa palavra, que para eles era um duro, eles encararam como um duro discurso ali de Jesus. E Jesus ainda fala para os 12, né? Dentre aquela turma, né? Jesus depois fala com os 12, vocês querem retirar também? Porque eu não vou mudar. Tem que negar a si mesmo, tem que tomar a sua cruz. Eu não vou mudar as minhas palavras, em outro dizer Jesus, né? Falando aos discípulos. E aí Pedro então diz, Senhor, para quem nós iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Então, será que é esse o seu coração? Coração onde a semente caiu nas pedras? Você só quer as bênçãos do Evangelho, mas não quer sofrer pelo Evangelho. Você quer as bênçãos de Cristo, mas não quer sofrer por Cristo. Quando chega a hora da renúncia ou de renunciar, você já não atende, você já não quer. Você quer uma vida cômoda, que não tira você do conforto. Você vem para a igreja, volta para casa e continua a mesma vidinha de sempre. Será que é esse o seu coração? É uma pessoa que não tem compromisso com as coisas de Deus. E assim, também, hoje, pessoas estão com esse coração. Com esse coração. Só querem as bênçãos, mas não querem sofrer pelo Evangelho. Será que é esse o seu coração? Um terceiro tipo de coração é o coração onde a semente cai entre os espinhos, né? Versículo 7, versículo de número 22, Jesus diz para nós aqui, no texto de Mateus 13, que diz assim, outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E o verso 22 diz, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Que coração que é esse? Nós temos aqui duas coisas aqui. Primeiro, os cuidados com o mundo, os cuidados do mundo. Segundo, a fascinação das riquezas. São aqueles que primeiramente preocupam mais com as coisas do mundo, né? E essas coisas do mundo são os espinhos que acabam sufocando a semente. Por isso o Senhor Jesus, na sua palavra, ele nos fala claramente no texto de 1 João capítulo 2, o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, né? Palavra de Deus para nós, diz assim, verso 15, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como seus desejos. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, são os cuidados com as coisas do mundo, e principalmente o amor ao mundo, sufoca a palavra. Jesus também diz lá em Mateus, no capítulo de número 6, quando ele fala sobre a ansiedade, versículo 25, ele fala, por isso vos digo, não andais ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? E aí ele termina dizendo, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aqueles que têm o coração que está entre os espinhos, eles não buscam em primeiro lugar o reino de Deus. A preocupação deles é com as coisas do mundo. Essa é a preocupação. Não são com as coisas eternas. E aí, segundo aqui, o Senhor Jesus nos fala sobre a fascinação, o engano com o dinheiro, a fascinação com a riqueza. A
pessoa que acha que o dinheiro é que vai trazer satisfação, mesmo que não seja rico. Imagine que o dinheiro é que vai trazer satisfação. O dinheiro pode até trazer uma certa felicidade, alegria momentânea, mas satisfação só Deus pode nos dar. Aí o dinheiro, as posses se tornam um ídolo na vida das pessoas. Você quer ver um exemplo disso? Lá do jovem rico, né? Jovem rico, quando ele procurou Jesus, foi falar com o Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler para você aqui o texto, quando o jovem rico foi falar com Jesus em Marcos 10, 17, diz assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha aí, pergunta boa, né? Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Realmente você está me considerando Deus ou você está querendo me bajular? Porque só Deus é bom. Você está me considerando como Deus? Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Aí o homem respondeu, né? Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ele achava que estava guardando os mandamentos, né? Aí Jesus toca na ferida. Jesus, fitando os olhos, né, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Terás um tesouro na onde? No céu. Vem e segue-me. Qual foi a resposta do homem? Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Observe que o engano pelas coisas materiais, o coração desse jovem, desse homem, estava onde? Onde é que estava o coração dele? No dinheiro, nas posses. E eu pergunto para você, onde é que está o seu coração? Será que o seu coração está no carro? Está na moto? Está nas posses que você tem? Está na Mega Sena que você sonha ganhar? Será que o seu dinheiro está lá? O seu coração está lá? É o ídolo do seu coração? O ídolo? Porque o problema não é o dinheiro em si, mas aquilo se tornar um ídolo na minha vida. Eu achar que isso é que vai me trazer a satisfação que eu necessito, que eu preciso. Sendo que só Deus pode me dar essa satisfação. Será que é esse o seu coração? Esse aqui é o coração dos espinhos, né? Que os espinhos, os cuidados com o mundo, sufoca a semente e a fascinação, o engano com o dinheiro. E quarto e último coração, graças a Deus, o quarto tipo de coração é a boa terra, né? Versículo 8 e 9 de Mateus 13, que diz assim: Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E o versículo 23, Jesus explica a parábola dizendo: Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Novamente, nós temos duas coisas aqui. Primeiro, ouve a palavra e a compreende. Está vendo a diferença do primeiro? Observe que no primeiro coração ele ouve, mas não compreende. O que é esse compreender? Não é simplesmente entender intelectualmente, mas é ser tocado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. É quando você, então, chega à conclusão que Deus está falando
com você. E você responde positivamente a mensagem de Deus ao seu coração. Ouve e compreende, houve uma comunicação. Você recebe a palavra no seu coração. Você acata, você guarda para você, você toma aquela palavra. Você não está aqui, como o pessoal fala, né, só de corpo presente. A alma, o corpo está aqui, mas a alma está vagando para... Não, você está tomando a palavra para você no seu coração. Ouve a palavra e a compreende. Esse é o primeiro ponto aqui da boa terra. E segundo, é que frutifica. Esse coração vai dar fruto, vai gerar fruto. Uns a 100, outros a 60, outros a 30 por um. Há uma frutificação. Uns mais, outros menos, mas todos frutificam, dá fruto. Observe que também no terceiro tipo de coração, lá dos espinhos, né? Onde os espinhos sufocam a palavra, os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, não deixa que ela venha fazer o quê? Frutificar. Enquanto que aquele coração dos espinhos não produz fruto, não frutifica, esse aqui, a boa terra, dá fruto, frutifica. E olhando em Lucas capítulo, sobre esse dar fruto, né? Lucas capítulo 3, versículo de número 8, observe o que João Batista está falando aqui sobre essa questão do fruto, de frutificar. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode fazer filhos de Abraão. Os religiosos estavam se gabando, não, nós somos filhos de Abraão. E João Batista falou, não, mas não fica se gabando não, porque se Deus quiser, dessas pedras ele pode fazer filhos de Abraão. Então, produzir frutos dignos de arrependimento, de mudança de vida. Porque o machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. A árvore que não produzir fruto será cortada. Então vieram as multidões e interrogavam a ele, dizendo, o que nós vamos fazer? Ele respondeu, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Tenha generosidade, seja generoso. Ame o seu próximo como a si mesmo. Aí vieram os publicanos e perguntaram, né? Para ser batizados e perguntavam, mestre, o que nós havemos de fazer? Ele responde, não cobreis mais do que o estipulado. Eles eram os cobradores de impostos. Não cobram mais do estipulado. Sejam justos, sejam honestos. E aí vieram soldados também para ser batizados e perguntaram a João Batista, o que nós faremos? Ele dizia, a ninguém maltrateis e não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso salário, o vosso soldo. Ou seja, mudança de vida, mudança de comportamento. A vida mudou, isso é o fruto de... Houve um arrependimento, e arrependimento é o quê? É uma mudança de atitude, de comportamento, de vida. Você quer ver exemplo dessas mudanças de vida? Vidas que frutificaram. Por exemplo, Nicodemos. Lá em João 3, Nicodemos conversa com Jesus, e Jesus fala para ele, você tem que nascer de novo, Nicodemos. E Nicodemos já era religioso. Você tem que nascer de novo, conversão. E eu acredito que Nicodemos frutificou. Ele nasceu de novo, porque quando Jesus estava sendo tirado da cruz para ser sepultado, Nicodemos e José de Arimateia, os dois se unem para fazer isso, tirar Jesus Cristo da cruz e colocar ele no túmulo. Houve uma mudança na vida daquele homem. Ele recebeu aquela palavra de Jesus e ali a vida dele foi transformada. Também, vidas que frutificam, nós temos o caso de Maria Madalena. Maria Madalena, da qual Jesus expeliu quantos demônios? 7 demônios.
Era uma vida terrível, miserável. O Senhor libertou aquela mulher e ela se tornou a seguidora do Senhor Jesus. Passou a seguir a Jesus, nova vida. Nós temos também o caso de Zaqueu. Zaqueu, lembra de Zaqueu, baixinho, né? Cobrador de impostos, e ele subiu na árvore para ver Jesus, e Jesus para lá debaixo da árvore e falou: Zaqueu, hoje eu vou para sua casa. Desce daí depressa. E ele desceu, e quando eles estavam lá no jantar, na casa de Zaqueu, ele se levanta e: Senhor, eu resolvo dar metade dos meus bens aos pobres, e se em alguma coisa eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E Jesus então responde: hoje houve salvação nessa casa. Hoje houve salvação nessa casa. Ou seja, frutificou. Houve mudança, houve transformação na vida de Zaqueu. Esse coração foi mudado. Ele compreendeu a palavra e deu fruto. Outra vida que frutifica também, nós vemos o caso da mulher samaritana. Lembra dessa mulher samaritana? Que já tinha tido 5 maridos e que estava agora não era dela, e quando ela teve encontro com Jesus, a vida dela mudou também. De tal maneira que quando ela vai dizer à cidade, o testemunho dela de ter encontrado com Jesus Cristo, e uma cidade inteira fica impactada com o testemunho daquela mulher, porque ela diz: eu encontrei o Messias, eu encontrei o Messias. E depois eles vão dizer, agora, quando eles vão ouvir Jesus, eles ouvem Jesus, agora não é simplesmente pela tua palavra, mas porque nós vimos e sabemos que esse verdadeiramente é o Salvador do mundo. Olha quanto fruto que essa mulher teve pela graça de Deus na vida dela. Uma cidade que ela testemunhou e teve ali a vida transformada porque ouviu, recebeu a palavra de Deus, a semente do Evangelho, ouviu, compreendeu e frutificou. Eu te pergunto então, você está frutificando? Há mudança de vida em você, de comportamento? Você tem dado frutos? Amém? Qual é o seu coração? Desses 4 corações aqui. Será que é o coração da beira do caminho? Onde ouviu aqui, mas saiu daqui, já não sabe mais nada do que falou. O diabo arrebata a palavra. Guarda nada. Ou será que o seu coração é um coração rochoso, caiu a semente entre as pedras, e, cresce ali, mas não se aprofunda, e aí também não produz fruto, não gera mudança de vida. Ou talvez o coração dos espinhos, onde os espinhos sufocam a palavra. Será que a sua preocupação está mais com as coisas do mundo, com a fascinação por esta vida, pelas coisas dessa vida? Será que é esse o seu coração? Como o coração também rochoso, que não frutifica, que não dá fruto? Ou será que o seu coração é o coração onde cai a semente, onde você ouve, compreende e recebe, diz: essa palavra é para mim, eu quero esse coração. Eu quero ser frutífero, eu quero dar frutos para a glória de Deus, uma vida onde há um arrependimento dos pecados. A mudança começa quando você reconhece quem é e pede perdão a Deus. A mudança começa aí, quando você reconhece quem é. Senhor, meu coração parece que é esse coração da beira do caminho. O inimigo tem arrebatado, eu não estou guardando a palavra. Senhor, meu coração é esse coração aí, rochoso, aonde escuto a palavra, mas eu estou querendo mais a bênção, não estou querendo sofrer por Ti. Senhor, meu coração é esse coração que está preocupado com as coisas dessa vida, não com as coisas eternas. Tem misericórdia de mim, pecador.
Eu preciso do teu perdão, da tua salvação. Eu quero ter um coração que seja uma boa terra, onde a minha vida vai mudar e vai glorificar o teu nome pelos frutos que ela vão produzir. Amém? Você já tem esse coração? Você quer esse coração? Convido você a fechar os seus olhos e falar então para Deus: Deus, que o meu coração seja um coração de boa terra. Dai-me o perdão dos meus pecados. Dai-me o arrependimento que eu preciso e a mudança de vida que o Senhor quer gerar no meu viver. Então fale com o Senhor. Senhor, aqui estamos nós, cada coração, aonde o Senhor vê cada um de nós. O Senhor olha lá dentro. O Senhor nos conhece como ninguém. Nós não precisamos, ó Deus, maquiar, tentar disfarçar, enganar, porque o Senhor nos conhece por dentro e por fora. O Senhor nos conhece. E nós queremos reconhecer, ó Deus, a nossa necessidade de Ti, o quanto nós precisamos do Senhor. Tende misericórdia. Conceda o arrependimento àqueles, ó Deus, que precisam de uma nova vida. Meu Deus, em nome de Jesus, conceda esse coração, ó Pai, onde recebe a palavra, ouve e frutifica. É o que nós te pedimos. Ó Deus, muda, Pai, muda os corações que estão na beira do caminho, os corações rochosos ou espinhosos. Ó Deus, com as preocupações dessa vida, ou que às vezes só quer a bênção, mas não quer sofrer por Cristo. Está cômodo, acomodado. Muda esses corações, ó Pai. Os corações que não quer renunciar, não quer tomar a cruz. Muda esse coração, para que seja realmente coração voltado para Ti, que ame ao Senhor mais do que tudo nessa vida, esteja disposto, ó Deus, a fazer a Tua vontade, ó Deus, em primeiro lugar. Assim nós te pedimos, ó Pai, e oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.